Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar uma pequena parte da vida selvagem, algumas das espécies mais interessantes e exóticas do mundo e as suas curiosidades. Espécie 1. Axolote. O axolote, também conhecido como monstro aquático mexicano, é uma espécie de salamandra encontrada em dois lagos no México, o Xochimilco e o Chalco. Ele é uma espécie exclusiva do México e é considerado um animal de grande importância cultural e biológica para o país. Uma das características mais distintas do axolote é a sua capacidade de regenerar membros do corpo, como pernas, braços e cauda. Eles também são conhecidos por possuírem brânquias externas que permitem que respirem debaixo d'água. Suas cores variam do cinza claro ao preto, e também podem ter manchas brancas ou rosas em sua pele. O axolote é um animal de hábitos noturnos e é uma espécie exclusivamente aquática. Eles se alimentam de pequenos animais e plantas que vivem na água. O axolote é capaz de viver em água salgada e água doce, embora prefira a segunda opção. Infelizmente, a espécie está em risco de extinção devido à destruição de seu habitat natural e à poluição da água. Além disso, a demanda por essa espécie como animal de estimação também contribui para sua diminuição. Atualmente, existem esforços de conservação para preservar a espécie e evitar que seja extinta. Curiosidade sobre axolote. O axolote é uma das únicas espécies de salamandras que não passa pela metamorfose completa. Isso significa que ele mantém sua aparência larval durante toda a vida e não se transforma em uma salamandra adulta. Além de ser capaz de regenerar membros do corpo, o axolote também é capaz de regenerar partes internas do corpo, como coração, pulmões e cérebro. A pele do axolote contém uma substância química chamada tiroxina, que ajuda a estimular o crescimento e a regeneração dos membros. O axolote é frequentemente utilizado em pesquisas científicas, especialmente em estudos de regeneração de tecidos e órgãos. O axolote tem uma capacidade de regeneração muito alta e é capaz de regenerar membros completamente em apenas algumas semanas. O axolote é considerado uma espécie ameaçada de extinção devido à degradação de seu habitat natural, à poluição e à captura ilegal para fins de comércio de animais de estimação. Espécie 2. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é um lagarto encontrado apenas na Indonésia, nas ilhas de Komodo, Rinca, Flores, Gili, Motan e Padar. É a maior espécie de lagarto do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 150 kg. Uma das características físicas mais distintas do dragão de Komodo é a sua língua bifurcada, que é utilizada para capturar odores no ar e identificar presas. Ele também tem uma mordida poderosa, capaz de matar presas grandes, incluindo outros animais da mesma espécie. O dragão de Komodo é um animal que habita principalmente florestas tropicais, savanas e manguezais. Eles são animais solitários e passam a maior parte do tempo caçando, descansando ao sol ou em tocas subterrâneas. Apesar de serem considerados animais perigosos, os dragões de Komodo são animais tímidos e evitam o contato humano sempre que possível. Eles geralmente só atacam se sentirem ameaçados ou se estiverem com fome. O dragão de Komodo é uma espécie vulnerável devido à perda de habitat, caça ilegal e atividades turísticas descontroladas nas ilhas onde habitam. No entanto, existem programas de conservação em andamento para proteger a espécie, incluindo a criação de parques nacionais e regulamentação da atividade turística na região. Além disso, os dragões de Komodo também são frequentemente estudados por cientistas interessados em aprender mais sobre sua biologia, comportamento e evolução, o que ajuda a entender melhor a espécie e desenvolver planos de conservação mais efetivos. Curiosidades do dragão de Komodo. O dragão de Komodo foi descoberto pelos cientistas ocidentais apenas no início do século XX. Antes disso, os nativos das ilhas onde habitam já conheciam a espécie há centenas de anos. A saliva do dragão de Komodo contém mais de 50 tipos diferentes de bactérias, algumas das quais são altamente venenosas. Quando um dragão morde uma presa, essas bactérias rapidamente se espalham pelo corpo da vítima e causam infecções graves. Os dragões de Komodo têm uma visão muito boa, mas dependem principalmente do olfato para caçar. Eles são capazes de identificar presas a até 9 km de distância. A pele do dragão de Komodo é coberta de escamas ósseas chamadas de osteodermos. Essas escamas fornecem proteção contra predadores e ajudam a regular a temperatura do corpo.
Os dragões de Komodo são animais solitários e geralmente evitam o contato com outros indivíduos da mesma espécie, exceto durante a época de acasalamento. O dragão de Komodo é um animal que pode ser encontrado em zoológicos e parques de vida selvagem em todo o mundo. Eles são uma das principais atrações turísticas na Indonésia, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Apesar de serem animais ameaçados de extinção, os dragões de Komodo são uma das espécies de lagartos mais estudadas e conhecidas pelos cientistas. Eles ajudam a entender melhor a biologia e o comportamento dos lagartos em geral, além de serem um exemplo notável de adaptação evolutiva. Espécie 3. Canguru arborícola de Dória. O canguru arborícola de Dória é uma espécie de marsupial arborícola que habita as florestas tropicais da Nova Guiné e ilhas adjacentes. Este animal é um marsupial de tamanho médio, medindo entre 55 e 80 centímetros de comprimento e pesando cerca de 7 a 10 kg. Sua pelagem é densa, macia e varia de cinza escuro a marrom avermelhado. Possuem patas traseiras poderosas e uma cauda preênsil, que ajuda a se equilibrar nas árvores. O canguru arborícola de Dória é encontrado nas florestas tropicais úmidas da Nova Guiné e ilhas adjacentes, geralmente em altitudes de 1.000 a 3.000 metros acima do nível do mar. Eles preferem habitats montanhosos e são frequentemente avistados em árvores altas e densas. Como o nome sugere, o canguru arborícola de Dória é um excelente escalador de árvores. Eles são animais solitários e noturnos, passando o dia descansando em um ninho feito de folhas e galhos nas árvores. À noite, eles se alimentam de folhas, brotos e frutas nas árvores. São animais tímidos e evitam o contato humano. O canguru arborícola de Dória é classificado como espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, devido à perda de habitat devido à expansão agrícola, mineração e desmatamento, bem como a caça ilegal para sua carne e pele. A conservação da espécie é importante para manter a diversidade biológica da região, pois são espécies-chave no ecossistema das florestas tropicais. Curiosidades sobre o canguru arborícola de Dória. Apesar de serem marsupiais, os cangurus arborícolas de Dória têm uma bolsa marsupial muito pequena, que se abre para trás em vez de para frente, como na maioria dos marsupiais. Essa espécie foi descoberta apenas em 1980 e desde então, pouca pesquisa foi realizada sobre ela, o que significa que ainda há muito a aprender sobre seus hábitos e comportamentos. O canguru arborícola de Dória é considerado uma das espécies de cangurus mais raras e ameaçadas do mundo, com uma população estimada em menos de 1.500 indivíduos. Eles são animais noturnos e solitários, mas às vezes podem ser vistos em pares ou pequenos grupos. Alguns estudos indicam que o canguru arborícola de Dória pode ter um papel importante na dispersão de sementes nas florestas tropicais em que vive. O canguru arborícola de Dória é um dos poucos cangurus que é exclusivamente arborícola, o que significa que ele é adaptado para viver e se mover nas árvores em vez de no solo. Seus membros inferiores são mais curtos e mais robustos do que a maioria dos cangurus terrestres, permitindo-lhe saltar e escalar com facilidade nas árvores. O canguru arborícola de Dória também é conhecido como Durias tricangaroo em inglês, em homenagem ao explorador italiano Eugenio Doria, que coletou o primeiro espécime conhecido da espécie em 1906. Espécie 4. Tartaruga de couro. A tartaruga de couro é uma das maiores espécies de tartarugas marinhas do mundo e possui características físicas impressionantes. Este animal pode chegar a medir até 2,4 metros de comprimento e pesar mais de 600 kg. Sua carapaça é composta de uma pele grossa e resistente em vez de um casco ósseo como outras espécies de tartarugas. Sua coloração é geralmente escura com tons de preto, cinza ou marrom. A tartaruga de couro também é conhecida por sua cabeça grande e alongada, que ajuda na alimentação de águas-vivas. As tartarugas de couro são encontradas em águas tropicais e subtropicais em todo o mundo. Elas preferem águas profundas, mas podem ser encontradas em águas mais rasas em busca de alimento. As fêmeas também desovam em praias de areia, que geralmente são isoladas e têm condições ideais de temperatura. As tartarugas de couro são animais solitários e passam a maior parte de suas vidas nas águas abertas do oceano. Elas migram longas distâncias em busca de alimento e para desovar nas praias. As tartarugas de couro são conhecidas por se alimentar de águas vivas e outros invertebrados marinhos.
A tartaruga de couro é uma espécie ameaçada de extinção, com uma população global estimada em cerca de 40 mil fêmeas reprodutoras. A espécie enfrenta muitas ameaças, incluindo a pesca incidental, a poluição marinha, a degradação do habitat e a coleta de ovos. Várias iniciativas de conservação estão em andamento para ajudar a proteger e preservar a espécie, incluindo programas de monitoramento de desova, proteção de praias e esforços de redução da pesca incidental. Curiosidades da tartaruga de couro. A tartaruga de couro é a única espécie de tartaruga marinha que é endotérmica, o que significa que ela é capaz de controlar sua própria temperatura corporal. Isso permite que a tartaruga de couro nade em águas mais frias do que outras espécies de tartarugas. A tartaruga de couro é capaz de mergulhar a profundidades impressionantes, podendo chegar a mais de 1.200 metros. Isso é possível graças a seus pulmões grandes e a capacidade de armazenar oxigênio em seus músculos. Elas também são capazes de fazer vocalizações, incluindo grunhidos e cliques.